Olá, hoje estamos aqui então com a nossa convidada, a Caetana, né? Quero desejar as boas-vindas e agradecer por vir fazer parte hoje então do nosso quadro A Mãe Também Pode. Então vamos começar a descobrir um pouquinho mais sobre a história dessa super mãe e empreendedora. A gente sabe que é muito difícil empreender, né? E ainda mais com filhos. Então, Caetana, por que você escolheu a biomedicina? Obrigada, meninas, então, pelo convite. É muito legal estar aqui com vocês. Bom, eu escolhi a biomedicina mais ou menos em 2009, tá? Que eu tinha, assim, o desejo de ir para uma área, de estudar em algum curso que fosse da área da saúde. Mas, ao mesmo tempo, também, eu não queria trabalhar com a doença, né? Então, eu comecei a pesquisar e eu encontrei a biomedicina, que lá em 2009 era um curso muito novo. E aí, eu fui assim, resolvi que eu ia fazer vestibular em Porto Alegre e fui. Aí eu fiz vestibular, não passei, né? Claro, era muito concorrido na época e só tinha 36 vagas, eu acho, ou 32 vagas. E aí eu disse, não, eu não vou fazer outra coisa e eu vou fazer cursinho e eu vou passar. Então, tipo, em 2010, eu entrei numa bolha, numa cápsula e eu estudava dia e noite e aí eu passei. E entrei então, né? E aí eu fiz a faculdade que eu tanto queria. E aí foram 4 anos intensos, porque a faculdade era integral. Eu tava em Porto Alegre, tinha a questão da saudade. Não sei quantas vezes eu chorei e disse, quero desistir, quero voltar. E aí, mas enfim, passou, né? Graças a Deus, estamos aqui. Formada e com um consultório de sucesso. Isso aí. Como que tu escolheu, né, trabalhar assim com essa área mais da biomedicina estética? Então, né, a gente sabe que a biomedicina acaba abrindo vários campos, né? Foi uma escolha que tu já tinha antes, assim, em mente, ou através da faculdade mesmo que tu se descobriu, assim? Não, Ana, na verdade, quando eu entrei para a faculdade, então em 2011, a biomedicina estética, ela recém tinha sido aprovada. Ela foi aprovada dia 10 de 10 de 2010, porque dentro da biomedicina, naquela época, se eu não me engano, acho que tinha 32 habilitações, que daí tu fazia faculdade, tu podia escolher 2 habilitações para sair atuando, né? E aí, então eu entrei com a ideia de que eu queria fazer alguma coisa, tipo análises clínicas, assim, que era a minha ideia principal, para trabalhar em laboratório. E aí, então, entrei em 2011, era assim, o bafafá, foi aprovada a estética no passado, e aí começou a surgir mais assuntos sobre a área, e eu comecei a pensar, nossa, que legal, gostei disso, já que eu queria trabalhar com saúde, mas não queria trabalhar com a doença, né? E aí eu fui me encantando. Aí eu era a louca da biomedicina estética na faculdade, porque assim, todos os meus colegas eram assim, pesquisa, mestrado, doutorado, enfim, né? E aí eu dizia, pra fazer estética? E daí todo mundo acho que olhava pra mim e falava, eu fiz certo. Tem certeza? E aí em 2014, que eu tinha que então escolher as 2 áreas para ganhar habilitação, eu lembro que até eu cheguei um dia na coordenação e brigar, porque eles não queriam que eu fizesse estágio em estética. Porque como quando eu entrei, o meu currículo não tinha nada de estética, porque recém tinha sido aprovado, não existia a possibilidade de eu sair com habilitação em estética. Hoje, quem começa a fazer biomedicina já tem a possibilidade de sair pronto para o mercado de trabalho. E aí então eu tive que, eu lembro que era agosto, acho que eu devo ter sido uma das primeiras pessoas que eu já me inscrevi para pós-graduação sem antes acabar a faculdade, porque naquela época era muito, tinha bastante procura, mas era só uma turma que abria de pós-graduação. Então eu acabei logo me inscrevendo para entrar, e aí eu fiz a pós, 2015 isso, e aí em 2016 eu já comecei a trabalhar, só que eu estava fazendo mestrado, eu inventei de fazer o meu mestrado e a pós ao mesmo tempo. Já que eu ia estar em Porto Alegre para fazer pós, para não morar aqui uma vez por mês para Porto Alegre para aula da pós, eu pensei, vou aproveitar e vou emendar os 2 juntos, fico aqui e faço o mestrado e a pós junto. Então minha vida desde o início sempre foi conturbada, sem fazer nenhuma coisa ao mesmo tempo. E aí eu fiz os 2 juntos. Um coração empreendedor aí dentro. Isso aí. Eu fiz os 2 juntos e aí eu acabei a pós, mas não acabei o mestrado. E
E aí eu comecei a ir, assim, eu ia numa clínica que eu ajudava a menina, tipo, eu não ganhava nada, mas eu tava ganhando a experiência em Porto Alegre. Tava ganhando a experiência, daí eu ia lá, ajudava ela. E aí, nesse meio tempo, já surgiu uma possibilidade de seleção para ser professor na pós, que eu fiz a de estética. Aí eu fiz a seleção, eu fui aprovada. E aí eu já comecei a dar aula e aí eu sinto assim que isso foi muito bom pra mim. Porque em 2017, quando eu voltei, eu já tinha experiência de estar trabalhando numa clínica, de estar dando aula na pós, então tipo, eu nunca parei de estudar ali. Eu acho que isso foi muito importante pra ir ganhando segurança e enfim. Claro. Tá pronta, né? Eu acho que eu me identifiquei um pouquinho quando fala desse início conturbado, né? Quando não é eu fácil. descobria que tinha aqui na região, então, estética pra fazer, também era recém a segunda turma. Então, nessa parte que tipo, tu vai pro estágio e não sei o que, eu busquei um lugar que eu pudesse fazer um estágio que eu realmente fosse aprender, né? Porque às vezes a gente busca um estágio, tipo, eu vou ali pra fazer, entregar o que eu preciso entregar Só pra e se pronto, formar. né? Então, eu busquei um estágio lá em Frederico, também numa clínica, Também né? foi a distância. E aí, lá realmente, então na época era só físios que atendiam, né, a parte estética e tal. Funcional, né? E aí tem toda essa parte, quando eu fui pra provar o estágio, veio o conselho da físio lá na clínica e não sei o que. Aí aquela preocupação de tipo, fiz tudo e agora eu não vou ser Não vai dar certo. né? Não vai dar certo, enfim. Mas eu acho que a gente tem que, né, tipo, botar a cara que nem no empreendedorismo, assim, tipo, tu tem que botar a cara e ir, porque senão as coisas E não na verdade, acontecem. isso era que ano também? 2012. Porque olha só, quando a biomedicina foi aprovada, a estética foi 2010, tá? Em 2015 eu fiz pós. A pós eu fui da turma 5 de Porto Alegre, tá? Então de 2011 até 2015 a recém era a quinta turma. Uma por ano. E aí eu dando aula na pós, eu dei aula na pós, eu parei de dar aula na pós quando entrou a pandemia e eu engravidei, né? Aí eu pensei, com pandemia não vou ficar me deslocando, grávida, não vou ficar me deslocando porque eu dava aula em todos os lugares, Porto Alegre, Curitiba, Floripa, enfim, eles destinavam a gente, eram 27 polos e a gente ia pra tudo quanto é lado, né? E aí, tipo, de 2015 até 2019, eu já tava dando aula pra turma POA 29. Nossa. Aí pensa como cresceu O mercado, a busca né? pela estética. Quando eu fiz pós, era uma turma no ano. Agora abri a turma em março, em maio, na metade do ano, em outubro, sempre em cheio. setembro e sempre cheio. Então, tipo, foi uma área que foi crescendo muito e aí várias pessoas acabaram vindo pra essa área. E o Tanto na Caetano? biomedicina quanto na estética. E o Caetano, tu comentou aí que tu engravidou, então como é que foi? Assim, tu tava estudando lá, tu engravidou e aí tu teve que mudar toda a tua vida pra... Não, eu Não. tava já aqui. Tava aqui. Sim, daí eu tava tu aqui, ia eu dar engravidei aula. em 2020, eu só ia dar aula. Ah, tá. Desde 2017, então eu tô aqui. E aí eu só segui dando aulas em finais de semana. Que eu achei assim que era uma coisa que não atrapalhava a minha rotina aqui. Eu trabalhava durante a semana, ia dar aula, era uma coisa que eu Tu já tinha gostava. consultório? Sim, desde 2017, quando eu voltei, eu segui dando aula em finais de semana. Só que E abriu o consultório. e abri o consultório. Só que assim, era uma coisa que me consumia, me desgastava bastante, né? Porque assim, a gente tá aqui em Três Passos. Pra Porto Alegre é rápido, mas vai pra Curitiba, tipo, horas de rápido também ônibus. longe de de partes, tudo, né? Porque aqui é longe de tudo, então E aí, qualquer tipo coisa... assim, eu perdi a sexta de tarde, dava aula sábado e domingo, perdi a segunda, voltava na terça a trabalhar, tipo, era muito puxado, né? E aí, então, quando eu resolvi ter o Caetano, foi algo assim, mais ou menos planejado, mas não tanto. Eu resolvi do nada, assim, pensei, agora eu vou ter um filho. Vou engravidar. Como tudo na vida, agora. Agora, eu resolvi do nada, tipo, naquela função de pandemia, pessoas morrendo e a gente vendo pessoas próximas morrer, né? Aí eu pensei, gente, o que falta? Tipo, eu vou conseguir ter um filho, e criar um filho e, enfim, né, vou dar um jeito. E aí eu resolvi que eu ia tirar meu DIU, que eu tinha Mirena naquela época, e pensei, quando acontecer, aconteceu. E foi muito rápido, em 4 meses eu tava grávida, então, tipo assim, foi planejado, mas foi rápido. Mas era uma coisa que eu queria muito, tipo, eu cuidava todo mês, assim, tomara que seja esse. Ai, sério? E aí, enfim, ele tá aí, né, grandão, já vai fazer 2 anos agora. Como que foi pra ti conciliar, assim,
né? Desde a gestação, o trabalho, enfim, logo depois, assim, tu conseguiu voltar logo? Como que aconteceu pra ti? Foi bem, assim, legal, eu acho. Tipo, eu consegui trabalhar até na sexta-feira e o Caetano nasceu na segunda. Minto, porque eu fui na segunda de manhã fazer uma aplicação de Botox na minha mãe, na minha paciente. Eu avisei, disse, olha, tu não veio na sexta, se tu quer agora, o Caetano vai nascer. Ou tu espera. Ou tu espera, é. E aí saí do consultório, fui consultar e do consultório do médico fui pro hospital. E assim, foi muito bom. E até eu era pra ficar de repouso, uma médica me disse pra ficar de repouso, meu outro médico disse, não, vai trabalhar, porque se tu ficar em casa, vai ficar surtada, essa criança vai nascer. Então, tipo, eu fui reduzindo no final, mas eu fui até o fim. E aí, quando o Caetano nasceu, eu fiquei 15 dias em casa. Tipo, eu não tinha nem tirado meus pontos, eu tava lá no consultório fazendo os retornos dos atendimentos que eu tinha feito uns dias antes. Sim. E aí eu fui voltando, tipo, eu trabalhava 1h de manhã, 2h da tarde, ia pra casa amamentar, enfim. Foi Fui indo, né? Fui né? conciliando. E na verdade, assim, foi bom, né? Porque, não sei, um dia eu escutei alguma pessoa me falar assim, que na verdade as crianças que tem que entrar na rotina da gente, né? A gente não vai parar agora a vida Sim. porque eles nasceram. Então, tipo, desde o início foi muito tranquilo, assim. Teve os períodos de dificuldade, mas hoje eu vejo assim, que o Caetano é muito de boa, assim, em estar com a gente, em lugar que a gente for, ele é tranquilo. Eles vão se Em relação a habituando eles com a vão se rotina, habituando, né? E dá certo. E a rede de certo. apoio, assim, tu sempre teve alguém pra te ajudar? Sim. Ou como é que foi essa parte? Eu sempre tive. Acabei tendo tata, né? E, tipo, em relação aos meus pais, minha sogra, meu sogro, tios, enfim. Todos. Sim, na verdade, tipo, ele veio, foi assim, fazia tempo que não vinha uma criança, né? Foi a alegria. E aí ele foi alegria, e, tipo, foi muito tranquilo em relação a isso. Isso é muito importante, né? Porque Deus me tinha que livre, às perguntar. vezes eles ficam doentes, a gente sempre precisa de alguém. Então foi tranquilo, e até principalmente pela questão assim, eu atendo fora, hoje eu vou pra Frederico. Uhum. Sábado de manhã, ele acaba indo pra Esperança e ficando, tipo, com a voz o dia inteiro. E ele fica. Bom, o Caetano nasceu dia 12 de abril. Quando ele tinha 21 dias, ele já passou um sábado em Esperança sem mim. Tipo, ele foi com o pai E ficou. ficou. O pai E hoje também, ele vai. o pai também tem. O pai também pode. O pai também pode, Isso aí. Eu acho que é importante, porque senão também a gente não consegue fazer, né? A gente não conseguiria estar aqui hoje Com se a gente não certeza. tivesse alguém Uma que rede de estivesse apoio. apoiando e junto E com a cuidando gente. deles, isso É. aí. E é alguém que a gente consegue ficar tranquilo também quando é próximo, assim, né? É, porque assim, tu tá lá trabalhando, tipo, hoje eu tava lá em Santo Augusto. Ele tava com a Tata, depois ele foi pra escolinha, tipo assim, eu tava tranquila que ele tava bem, né? Não adianta também a gente deixar ele ficar naquela, assim, a angústia, a aflição que eles não estão bem. Mas o tempo vai passando e cada dia vai sendo um dia melhor, né? É, É um processo, a gente vai aprendendo isso, Surge tá? alguns desafios, Calma um né? pouco. Tá? Hoje a gente sabe, então, né, que tu eleva a autoestima de muitas pessoas, principalmente de muitas mulheres, né? A gente gostaria de saber de ti, então, assim, como que tu se sente hoje realizada, assim, né? Com todas as transformações que tu consegue entregar, com a tua realização, assim, profissional. Olha, eu me sinto muito feliz, porque na verdade tu ter assim o retorno daquela pessoa voltando e estar se sentindo melhor, tipo com a autoestima elevada, acaba deixando a gente mais feliz ainda, né? E saber que a gente pode mudar a vida de várias pessoas é assim gratificante, porque às vezes tipo a gente acaba lidando com vários tipos de pessoas e tem pessoas que passaram por períodos não tão bons e conseguir assim, ter um tempo para se cuidar é muito bom. E aí as pessoas Importante também, acabam se sentindo melhor e, tipo, essa satisfação é enorme, assim, porque a pessoa volta feliz, tipo, arruma namorado. Tipo, na verdade, eu acho que quando a gente tá bem, tudo em volta da gente anda melhor, né? E aí a questão, assim, tu tá com uma autoestima baixa, tá lá no fundo do poço, aí tu começa a ver problema em todos os setores da tua vida. Então eu acho, assim, é muito bom quando a gente consegue ajudar uma pessoa, porque a gente sabe que ajudando ela ali no sentido do embelezamento, Na autoconfiança. tipo, na autoconfiança, ela talvez vai se sentir melhor
lá numa entrevista de emprego para se portar, enfim, me sinto assim muito feliz em estar ajudando, né? E aí os retornos, eu acho que os retornos mais gratificantes ainda são tipo assim, depois de uns 6 meses, depois de um ano, que eles vêm assim muito felizes com a evolução deles. E hoje, quais são os serviços mais procurados no teu consultório? Olha, hoje eu acho que o que é mais procurado assim é a aplicação de Botox, preenchimento labial, de saída. Inclusive, eu tenho 2. Isso, eu acho que são as coisas assim mais, que tem todo dia. Preenchimento labial, Botox, preenchimento de olheira, mas assim, mais essas coisas, né? Enzima sai bastante também. Na verdade, tudo é procurado, só que tipo, é bem sazonal, assim. Tem épocas que sai mais uma coisa, tem épocas que sai mais outra. É bem, assim, não sei. Cada dia é uma descoberta. Por isso, como é muitas coisas, sempre tem de tudo, sabe? É meio que uma mistura, assim. Eu acho que isso faz um pouco de parte da minha próxima pergunta, que na verdade eu vi, assim, lá no meu início, na verdade, que as pessoas buscavam muito, por exemplo, tu falava que tem um aparelho determinado, vamos supor, para gordura, né? Daqui a pouco surge uma coisa nova, né? Tu acha que as pessoas procuram muito, assim, hoje ainda essa coisa de, é novidade, eu quero, ou tu consegue, assim, tipo, né, não, tal coisa funciona da mesma maneira, ou enfim, se colocar mais nessa parte? Assim, novidade tem todo dia praticamente, né? Todo ano, sei lá, mas cada pouco a indústria não para de formar, tipo, de gerar novos aparelhos nunca. E ainda tem bastante isso, porque o que acontece? Surge um aparelho novo, vai lá uma pessoa e começa a clicar na tecla, tipo assim, marketing em cima disso, que ele é a revolução, ele é a melhor coisa. Surgindo a curiosidade. Isso aí, a curiosidade. Então, tipo assim, hoje tem pessoas que são nossos clientes, que seguem pessoas lá de Porto Alegre, São Paulo, então sempre surgiu um aparelho novo, surgiu a pergunta no WhatsApp. A Caetana tem? Sim. E aí assim, vai trazer? Quando? E aí assim, na verdade eu acabo sempre analisando a viabilidade, né, Ana? Porque a gente sabe que são tecnologias caríssimas, que hoje eu vejo que a gente não tem ainda, às vezes, por exemplo, o Ultraformer que eu tive essa semana, que é um aparelho para flacidez basicamente, mas ele atua bastante para gordura. Que é um aparelho tipo caro, que eu vejo que ele não tem ainda público para eu ter dia a dia ali. Então eu acabo locando, porque aí eu acabo também não me incomodando com essa questão de manutenção do aparelho, enfim, eu loco ele, uso, pago aluguel e ele vai embora. Então, tipo, hoje eu vejo que é mais viável para mim ainda fazer a locação do que adquirir um aparelho assim, mas aí surgiu agora outro procedimento, aí já as pessoas já acabam perguntando, então eu acabo avaliando, e muitas vezes, tipo assim, e tal procedimento, eu não vou citar nomes, tu tem? Não, tal aparelho eu não tenho, mas entende que hoje depilação a laser tem trocentos aparelhos, LifeShear, Vectus, Milasman, todos são de depilação a laser. Então, tipo, a técnica continua sendo a mesma, só que cada profissional vai utilizar um aparelho. Então, do mesmo jeito que surgiu um novo aparelho de luz pulsada. Esses dias me perguntaram. Eu disse, não, eu não tenho aquele. Porque aquele nem existe ainda pra gente colocar aqui na região, mas eu tenho outro, é luz pulsada. Tipo, eu vou entregar o mesmo resultado. Então, tipo assim, a modinha, nem sempre a gente consegue trazer aquele da modinha, porque primeiro que a gente tá no interior, não consegue locar o aparelho. Segundo, porque ele é tão caro que nem os próprios locadores têm aqui na região. Então, eu acabo às vezes tentando explicar pra pessoa assim, não tem esse, mas tem tal que é a mesma coisa. Sim. Não é a mesma coisa, mas é a mesma tecnologia. Tipo, os aparelhos não são iguais, mas se não entregar o mesmo resultado, vai entregar um muito próximo. Só que às vezes a modinha, ela tá fora, às vezes até do nosso alcance financeiro, para os nossos níveis socioeconômicos. Isso. Então, tipo assim, é um valor absurdo que eu vou trazer só para uma pessoa? Não, eu tenho que juntar uma galera para ter. Então eu vejo, por exemplo, no Ultraformer isso. Hoje eu trago ele, existem já aparelhos semelhantes, mas que não são a mesma coisa, mas que são mais baratos. E tipo assim, com a cartela de clientes que eu tenho que
juntar gente para conseguir trazer ele uma vez por mês ou uma vez a cada 2 meses. Então, não é bem assim essa questão da modinha. A gente tem que ir driblando e tentando eu acho juntar. que hoje, no início, nós também tive uma dificuldade, né? Por exemplo, na minha pós, quando eu fiz também aprendi mais, né? Tipo laser, essas partes mais assim. E quando eu fui buscar, não tinha ninguém muito próximo assim na região pra mim locar, né? Então, tipo, a viabilidade pra mim na época, eu ter que pegar muito longe, né? Se torna Então, muito caro. muito caro. Aí outra coisa, às vezes teria que cobrar antes do paciente. Os pacientes não têm, acho, uma aceitação tão boa, não sei se pra ti, mas de pagar antes de ir fazer uma coisa. Sim. Não. Então, tipo, aí a pessoa não vem, daí o aparelho tá ali e tem que pagar o aluguel. Aí tu perde aquele tempo, não consegue Sim, encaixar na perde o teu pessoa, dinheiro né? também, porque às vezes tu não consegue. Vai dessa questão A gente tem que ir driblando. Uhum. Driblando as adversidades. Do início em a gente não desistir, né? Porque hoje a gente já consegue, então, ter uma credibilidade muito melhor, conseguir explicar pro cliente, né? Tipo, E o cliente isso já conhece a é, gente e aceita a nossa entende que explicação. né? Sim. Exatamente. Já criou uma credibilidade, né? Isso. Até essa é uma parte do empreendedorismo que afeta mais vocês que trabalham com horário marcado, né? Agora que tu comentou, queria perguntar um pouco sobre isso também. Como é que é lidar com essa questão de horário marcado? Assim, se o cliente não vem, você perde aquele horário, você cobra, como que você lida com isso? Hoje eu não cobro o horário, mas eu juro que às vezes eu tinha vontade de cobrar, tá? Porque assim, é complicado. Hoje a gente tá num sistema lá no consultório que a Mayara confirma a agenda uma semana antes, a semana inteira da semana que vem. Tipo, ontem ela confirmou a agenda da semana inteira, porque às vezes tem pessoas que marcaram um retorno daqui 60 dias. Então, tipo assim, eu não julgo a pessoa esquecer, a gente pode esquecer. Então, por isso a gente já confirma a agenda uma semana antes, justamente, a Ana não vai conseguir, eu consigo botar tudo no lugar, entende? A gente tem essa flexibilidade. E ainda a gente lembra um dia antes, mas ainda acontece de, às vezes, ter umas falhas ali. Não tem o que fazer. Em cima da hora a gente não consegue. A Ana sabe, a gente não consegue colocar, então a gente acaba perdendo. A gente fica triste porque às vezes tem pessoas que... Esperando, né? Esperando. E aí tu vai te chamar, mas tu não vai conseguir sair da loja aquele horário, entende? Tipo, é muito vem em agora. cima. Não dá. Então, tipo, a gente fica triste porque às vezes tem uma repetição, tipo, é sempre a mesma pessoa. Aí a gente tem essa dificuldade. Então, tipo, às vezes não tem como ficar bravo com a gente. Às vezes, tipo, ai, tu desmarcou, não tem horário pra te encaixar amanhã. Os horários que eu tava ali te esperando, tu não veio. Às vezes eu tenho que achar uns daqui 2 semanas, faz parte, né? Eu tenho que respeitar aquele que tá agendado e confirmou. Não vou ter como trocar o horário da Ana que vai vir amanhã pra colocar tu na agenda e tu não vir de novo. Acontece. Mas, tipo assim, no início eu vejo que a gente dá muito essa liberdade para trocação de horário. E aí, com o passar do tempo, a gente acaba não dando mais, porque tu quer atender, mas tu também não tem como ficar dando muita liberdade, porque senão tu vai ficar com o tempo ocioso ali. Ainda mais quem trabalha com hora marcada, assim. Isso aí. Então, tipo assim, hoje eu não tô mais dando tanta liberdade, porque a gente dá na medida do possível, porque pra tentar encaixar e não mudar tantos horários. Mas muda bastante ainda no decorrer da semana. Só que assim, se é antes, a gente consegue. O problema é quando é em cima da hora. E também tem quando acontece assim, uma emergência, né? Aí claro que vai entender, mas se é recorrente, o acontecimento... Por exemplo, a emergência acontece com todo mundo essa semana. Uma paciente desmarcou e foi o tempo que eu consegui levar o cartão no médico, tipo, entende? Então é assim, a gente vai dando um jeito, do mesmo jeito que a gente às vezes pede pra trocar por causa que uma emergência pode acontecer comigo, então a gente vai tendo esse jogo, mas sempre a gente tenta fazer isso com antecedência pra também não interferir tanto na vida das pessoas. Porque do mesmo jeito que eu tô organizada pra estar lá esperando pra atender, tem aquela pessoa que se organizou pra vir tal dia, tal horário. Então eu ficar trocando os horários das outras pessoas também não é legal, né? A Mayara é uma pessoa assim excelente e ela é muito certa nesse sentido, tipo assim, ela não gosta de trocar horário, ela diz, eu já marquei, não vou trocar porque quando vier a pessoa não vai vir. Aí então, tipo, trocar é difícil, mas a gente às vezes precisa, né? Acontece. Hoje a gente sabe, então, né, a gente consegue acompanhar que tu atende em mais locais da região, né, além aqui de Três Passos. Tu pretende expandir mais, focar na clínica mais daqui? Como que vai ser daqui pra frente?
Assim, eu gosto muito de atender nesses lugares, né? Hoje eu atendo em Santo Augusto e em Frederico. A princípio, seguirei trabalhando nos dois, né? Mas a clínica, tipo, aqui me tira, assim, me requer uma demanda muito maior. Então, por isso, hoje eu vou para Santo Augusto uma semana sim, uma semana não. E aí, para Frederico, eu vou uma vez por mês, ou uma vez a cada 3 semanas, mais ou menos nesse espaço de tempo. Aí eu tô conseguindo conciliar. Só que às vezes é um pouquinho difícil as datas, às vezes passa um pouquinho, enfim. Mas eu acho muito legal atender nesses lugares, porque assim, a gente tá na capital da região celeiro, né? Então, as pessoas aqui em volta, é tranquilo delas virem pra cá. Sim. Só que então, tipo, o meu nicho de pacientes lá em Santo Augusto não é o mesmo de Três Passos, entende? Então são pessoas ali, tipo, Que sei já lá, iam de pra outro Chapeta, lado. Redentora, que iam pro outro lado. Uhum. Então, tipo, muitos vinham pra cá. Ah, uma pessoa lá de Bicaco vai vir? Vem, sabe? Só que, tipo, Santo Augusto, pra mim, facilitou pra atender esses pacientes, porque tá ali mais próximo. Tipo, hoje eu atendi uma pessoa de São Martinho, que ela vai fazer o retorno em Santo Augusto, porque vai ficar muito mais fácil, sim. entende? Então, o Santo Augusto me permite essa facilidade em termos de deslocamento. E Frederico é um lugar que eu acabei indo, e aí a gente criou um vínculo com as pessoas, né? E aí, tipo, é outro nicho também, porque é lá do outro lado, né? Não sei quantos Tipo, quilômetros o dá. pessoal não vem Não pra vem cá, pra né? cá. Então você Até pega às vezes acontece de na passada aproveitar. Então, tipo, mas é já legal. pequeno. Mas outras cidades, tipo assim, mais próximas entre essas, eu não tenho interesse, porque daí já vai ser mais um lugar. Então, tipo assim, eu fico em Três Passos a semana inteira, vou pra Frederico, vou pra Santo Augusto, que são lugares, assim, extremos, né? E eu tô aqui no meio. E aí eu consigo ir lidando bem com a agenda, assim. E a gente viu que tu criou o quadro Matinho com a Caetana. Inclusive a gente tá ali, ó, com a cuia e com o matinho da Caetana. É que eu tô sempre tomando uma... Gosto do mate. A gente quer que tu fala um pouquinho assim como tá sendo, se tu tá gostando de fazer, tá te dando retorno. Assim, essa ideia aí do matinho da Caetana surgiu um dia ali no verão. E aí até porque a gente acabou fazendo brindes final do ano, de cuias, né? E aí, vamos fazer, vamos. Principalmente por quê? Porque a gente acabou pensando que a ideia era tornar o meu Instagram profissional. Sim. Né? E aí, vocês abrem lá, tem várias coisas assim, tipo, a maior parte é profissional. Lá, de vez em quando, tem uma foto pessoal, enfim. E aí, a gente viu a necessidade de mudar um pouco o foco, assim, não mudar o foco total, mas trazer algo assim, dar uma quebrada, uma personalidade, uma personalizada, uma descontraída, enfim, tipo, trazer algo assim mais curiosidades da vida da gente, né? Porque as pessoas, tipo, a gente trazer sabe o pessoal pro isso, profissional. trazer um pouquinho do pessoal pro profissional, porque as pessoas têm curiosidade, Tem. entende? Então até E relaciona, né? com certeza, e assim, tipo, são curiosidades da vida pessoal, mas que estão dentro do profissional. E aí um dia a gente abriu uma caixinha de perguntas assim, vamos ver, o que vai dar? E aí vieram muitas perguntas. Então, principalmente sobre essa questão que a gente tá falando, de como foi indo a minha trajetória, entende? Sim. E aí, eu disse, vamos fazer? E tá sendo muito legal, assim, as pessoas estão gostando. Aceitaram bem. Até tem vários gravados que a gente acabou não liberando ainda. Sim. Mas, até pra não ficar uma coisa chata, né? Toda semana ali. Mas, tá sendo bem legal, assim, o retorno. Eu acho que é importante porque que nem a gente, na verdade, é nós, né? Nós que estamos ali. Na verdade, trazer a nossa cara. Isso. A gente é a cara do nosso negócio, né? E pessoas se relacionam com pessoas. Então, eu achei muito interessante o quadro, por isso que eu quis também te perguntar como que estava sendo esse retorno com os teus pacientes, teus seguidores. Tá sendo bem legal. Então, encerrando o nosso quadro de hoje, eu queria agradecer imensamente, né, por tu compartilhar um pouquinho da tua história, essa parte toda de profissional e de mãe, né? Desejar muito sucesso e que as nossas portas aqui para trazer novidades, enfim, para divulgar tuas novidades também, a gente sempre vai estar, né, com as portas abertas para te receber. Muito obrigada por topar a presença. A nossa segunda mãe que veio participar do quadro. Agradecer a nossa patrocinadora do lanche de hoje, que é a Gabriela, da Doce Brigadeiria. E também vou oferecer aqui para nossos convidados. Ela já comeu um antes, tá? Vou entregar ela aqui, ela não se aguentou. E a gente também provou antes.
Mas agora aqui, ao vivo com vocês, vamos provar essa delícia da doce brigadeiria. E aí, aprovado, meninas? Muito bom. Então tá. Beijo. Muito obrigada.